Santo do Senhor, a paz, povo amado, povo de Deus, povo santo. Mensagem do dia ao seu coração. Ensina seus filhos o caminho que ele deve seguir. Ensine a eles a palavra de Deus para que eles tenham sabedoria, instrução, para que eles aprendam a verdade, adquiram conhecimento do amor e da justiça do Senhor Deus. E assim possam seguir os seus caminhos. Amém? Que a palavra do Senhor possa impactar a sua vida hoje. Sim, hoje nós vamos ver o livro de Provérbios. O livro de Provérbios. Vamos iniciar um novo livro, um novo capítulo da palavra de Deus. Provérbios e ditados são expressões ditas no dia a dia, no discurso informal, cujas origens são experiências humanas. Essas frases populares, elas carregam com si um conhecimento, por isso transmitem sabedoria de quem fala e lição para quem ouve. Então ensina seus filhos a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus tem muito conhecimento, tem muita sabedoria, tem muita instrução para a vida deles. E hoje nós vamos iniciar justamente o livro de Provérbios, que é um livro que traz muita sabedoria, né? São aqueles ditados populares que a gente conhece, aquelas expressões carregadas de sabedoria, de conhecimento. Quem não quer ter conhecimento? Quem não quer ter sabedoria para que possa conduzir a sua vida por os caminhos mais seguros, né? Por uma vida mais saudável, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. E esse livro, o livro de Provérbios, é um livro que traz justamente isso para os nossos corações. Sabedoria, conhecimento da vida, para que nós possamos ler, aprender e trazer para o nosso coração todo esse conhecimento, toda essa sabedoria para a nossa vida. Quem foi o autor do livro de Provérbios? Né? Deus deu sabedoria e inspirou Salomão, né? Que é o autor que se tornou o homem mais sábio que já existiu, o homem mais sábio da época, de todos os tempos, e que acabou escrevendo o livro de Provérbios. Esse livro, ele possui um intuito justamente de educar, de aconselhar. Salomão escreveu esse livro, inspirado pelo Espírito Santo, para orientar os seus filhos. O livro, como ele apresenta hoje, ele pode ser dividido em 5 partes. O livro é dividido em 5 partes, capítulo 1 a 9, é uma parte, a segunda parte de 10 a 16, a outra parte 16 a 24, a outra de 25 a 29, e a quinta parte do capítulo 30 ao capítulo 31. Então, essa é a divisão do livro de Provérbios. E o que nos ensina o livro de Provérbios? O livro de Provérbios, ele serve para que nós possamos, como nós já falamos anteriormente, a entender sobre a vida, entender sobre a sabedoria, os caminhos do Senhor, adquirir de uma forma clara e mais objetiva esses conhecimentos. Ele nos ensina a caminhar com menos erros, de uma forma mais leve, mais prática. Provérbios não é um livro de alta ajuda, viu? Só para que vocês possam ter entendimento disso, Provérbios não é um livro de alta ajuda. É um livro que nos traz conhecimento, que nos traz entendimento, que nos traz sabedoria, que nos traz conhecimento, para que possamos crescer em sabedoria, para que possamos levar uma vida mais saudável, como nós já falamos, né? E qual que é o tema principal do livro de Provérbios? O livro é um exemplo de uma tradução sapiensal, bíblica, né, de sabedoria. Ele levanta as questões sobre valores, comportamentos moral, o significado da vida humana e uma conduta mais assertiva. O tema recorrente é sempre o temor a Deus. Sempre temor a Deus, a submissão à vontade de Deus. Isso é o princípio da sabedoria, né? O princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Você temer a Deus não é você ter medo de Deus. Temor a Deus é você respeitar, buscar entrar em comunhão com Deus, estar na presença de Deus, viver essa unidade com Deus,
é você amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aí é o princípio da sabedoria, você buscar essa comunhão com Deus. E é o que nós devemos fazer todos os dias em nossa vida, amém? E o que retrata o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios, ele aborda tanto as peculiaridades da natureza humana, quanto a conduta básica de uma pessoa íntegra, né? E o relacionamento dessa pessoa, um relacionamento adequado, né, entre Deus e o homem. Como que você deve proceder, como você deve comportar diante de Deus. O livro de Provérbios traz essa sabedoria. Então vamos lá? Vamos para a leitura do primeiro capítulo do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Boa sabedoria, bom juízo, né? Bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos, e o entendido receberá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressem a derramar sangue. Na verdade, é inútil entender se a rede ante aos teus olhos de qualquer ave. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante aos olhos de qualquer ave. No entanto, esses armam ciladas contra o teu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perda a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela branda, nas estradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quanto, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai à minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos faleis a saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também, de minha parte, eu me rirei de vossa petição, e zombarei vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como a tormenta. Sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-te-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos,
habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Esse livro de Provérbios, ele traz grande instrução ao coração do homem, né? Ele traz principalmente instrução ao coração dos filhos, para que os filhos tenham sabedoria, né? E o princípio de todas as coisas, como nós falamos, é o temor ao Senhor. Temer a Deus é obedecer a palavra de Deus, é seguir ao Pai, é seguir os caminhos do Senhor. Então ensina aos seus filhos o caminho que eles devem seguir. Ensina aos seus filhos o caminho do Senhor. E aqueles que rejeitam o caminho de Deus, aqueles que rejeitam a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, esses, quando passarem apuros, quando passarem dificuldades, diz o livro de Provérbios aqui, eles clamarão ao Senhor, mas não serão ouvidos, porque não entendem o princípio da comunhão, o princípio da justiça e do amor de Deus, o temor do Senhor. Eles não temem ao Senhor, eles não buscam a Deus, eles não colocam Deus em primeiro lugar. Então, nos momentos difíceis, será que Deus estará presente na vida de uma pessoa que não tem comunhão com Deus, que não busca Deus, que não busca a verdade, que não pratica a justiça, que não vive o amor de Deus, que não está na presença de Deus? Você quer ser ouvido por Deus sem ter comunhão com Deus? Você quer que suas orações cheguem aos céus sem ter essa intimidade com Deus? Então, o propósito de fé justamente é esse, que nós possamos a cada dia receber a palavra de Deus e crescer em conhecimento, crescer em entendimento, crescer na justiça, na verdade do Senhor, saber mais de Deus, ter mais intimidade com o Senhor, aprender mais de Deus, nos aproximar mais dele, porque nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, quando nós clamarmos ao Senhor, ele ouvirá. Mas infelizmente muitos são aqueles que seguem os conselhos dos ímpios, né? Que armam armadilha contra os seus irmãos, querendo aproveitar, querendo tirar vantagem, querendo prejudicar o outro. E esses que cometem tais coisas, eles cairão nos próprios laços. Esses que pretendem derramar o sangue do inocente para fazer justiça com suas próprias mãos, esses que não amam o seu próximo, esses que praticam iniquidade, a esses que vivem no mal, esses não têm conhecimento de Deus, não têm essa intimidade com Deus. Será que essas pessoas, nos momentos de tribulações, de angústia, de dores, de perseguições, quando a espada se voltar contra eles mesmos, quando eles caírem no próprio laço das suas armadilhas, será que Deus ouvirá a voz desses que vivem praticando mal e iniquidade? E o livro de Provérbios aqui hoje traz essa mensagem para que esses filhos não sigam os maus caminhos, não sigam as más companhias, não sigam os maus conselhos, mas sigam a palavra de Deus, estejam na presença de Deus, ouça o conhecimento que vem de Deus, ouça esse conhecimento que vem da palavra do Senhor, que é libertadora. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o livro de Provérbios traz como ideia principal: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é colocar Deus em primeiro lugar, é amar a Deus sobre todas as coisas, é confiar na bondade do Senhor, na justiça de Deus, é praticar a verdade, o amor de Deus, é buscar a sabedoria de Deus que vem da palavra de Deus, que vem dos livros da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que nós estamos aqui todas as manhãs estudando, lendo, estudando, interpretando e contextualizando para a sua vida. Então, siga-nos aqui no nosso canal do YouTube, Dr. Eriston Mourão, Uma Nova Consciência. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse link, ou aqui pelas lives todas as manhãs no TikTok, onde nós estamos levando essa mensagem de Deus, essa palavra de Deus, contextualizando para a sua vida, levando conhecimento, sabedoria através da palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai te dar entendimento para que você possa seguir aqui e aprender, conhecer mais de Deus. Muitos pensam, mas como eu conhecer a palavra de Deus é tão complexa, é tão difícil de entender? Esse é o nosso propósito, no propósito de fé 365.
é fazer a palavra de Deus ser mais palatável, para que você entenda melhor, para que você deguste mais, para que você sinta prazer na palavra do Senhor, saber que ela não é difícil, simplesmente é nós entendermos a contextualização, entendermos o que Deus quer falar aos nossos corações, e para isso é preciso nós pedir o Espírito Santo que nos dê entendimento, que nos dê um coração sábio, que possamos abrir a nossa mente para que o Espírito Santo possa revelar essa verdade. E conhecendo a verdade, vos libertará a verdade. Não, a palavra de Deus é bem clara. Conhecereis a verdade vos libertará. Então fique conosco aqui nesse propósito de fé, fique conosco aqui, mantenha aí ligadinhos, prestando atenção todas as manhãs, nesse propósito de fé que nada mais é do que um estudo da palavra de Deus, levando conhecimento para o seu coração. E ao mesmo tempo, o propósito de fé é conhecer Deus, buscar ter intimidade com Deus. No primeiro horário do dia, você destinar esse horário exclusivo para Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ver o que Deus tem para falar no seu coração, para saber o que Deus quer trazer como entendimento para a sua vida. E nós vimos aqui no livro de Provérbios, iniciando o livro de Provérbios, que Deus já está trazendo sabedoria aos nossos corações. O livro de Provérbios já começa aqui, falando, claro, o livro de Provérbios escrito por Salomão, Provérbios Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria, olha o que fala, para conhecer a sabedoria e instrução, para se entender as palavras da prudência, para que você tenha prudência, para que você tenha sabedoria, para se receber a instrução do entendimento. Que lindo! A justiça, o juízo e a equidade, para que você saiba o que é certo, para que você saiba o que é justo, para você saber o que é a verdade. Muitos falam assim, a minha verdade é essa. A outros falam, a minha verdade é essa. Há uma verdade só. A verdade, ela não é subjetiva. A verdade, ela vem de Deus. A verdade só tem um caminho, que é Cristo Jesus, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus é como um aio, é um professor. Aio significa professor, um instrutor, aquele que nos instrui no caminho da verdade e da justiça, que nos instrui no caminho do Senhor. E precisamos andar por esse caminho. Como que nós vamos andar no caminho do Senhor se nós não conhecemos esses caminhos? Então, o propósito de fé, ele tem como esse objetivo de ensinar você a andar por esses caminhos do Senhor, a trilhar os caminhos do Senhor, conhecendo mais de Deus, conhecendo mais a palavra de Deus, você conhece mais de Deus, conhecendo mais a Deus, você aumenta essa intimidade, essa comunhão com Deus, você aumenta a possibilidade de se tornar mais sábio, mais prudente, a ter a instrução, a viver uma vida mais justa, a viver uma vida mais santa, para ter mais prudência. Então aqui a palavra, como ela diz no versículo 4, ela diz aqui que ela serve para dar aos simples prudência e aos moços, aos jovens, às pessoas mais jovens, conhecimento e juízo. E fala ainda que o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento e entendimento e adquirirá sábios conselhos. Então a palavra do Senhor quer te ensinar o caminho que você deve seguir. E esse propósito de fé é justamente para isso. Então fica com a gente aqui. Fica ligado do início até o final para ouvir o que Deus quer falar ao seu coração, para saber mais de Deus, para conhecer mais de Deus, para adquirir conhecimento, sabedoria, entendimento, juízo, para que você conheça mais a verdade, para que você possa se libertar desses padrões do mundo, das filosofias humanistas que te levam para outros caminhos. A palavra de Deus te coloca no caminho certo, no caminho do Senhor. E esse é o caminho da justiça, é o caminho da sua prosperidade, é o caminho da provisão, é o caminho que nele, quando você estiver, alguém importante vai estar sempre ao seu lado, te ajudando, te levantando, te conduzindo. E esse é Jesus Cristo. Ele que é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Então aqui, que os sábios possam ouvir, que os sábios possam crescer em conhecimento, em entendimento, adquirir maturidade, entendimento. Entender a palavra de Deus é conhecer mais de Deus, e conhecer mais de Deus é viver em comunhão com Deus, é experimentar o amor de Deus, é saber que você tem essa intimidade com Deus, sabendo que quando você orar,
Quando você orar, suas orações subirão como incenso suave às narinas do Senhor. Preste atenção, você quer fazer um pedido para uma pessoa, como você vai chegar para uma pessoa desconhecida, que você não tem intimidade nenhuma, e pedir algo para essa pessoa que você não tem intimidade nenhuma, esperando que você vai receber algo dessa pessoa? Você está andando para a rua, chega perto dessa pessoa e fala, ó, eu estou precisando de um favor seu, faz esse favor para mim aqui, vai ali no banco, faz esse pagamento de um boleto bancário, ou faça qualquer tipo de favor, pedindo um favor para uma pessoa estranha. Você acha que essa pessoa vai se prestar a esse serviço para você? Claro que não. Mas se for uma pessoa amiga, uma pessoa da sua casa, uma pessoa que convive com você, uma pessoa que você caminha junto com ela, uma pessoa que você está sempre em comunhão com ela, às vezes você não precisa nem pedir, você fala, estou indo no banco ali, fazer um depósito, pagar esse boleto bancário, as pessoas já se propõem, eu também estou indo, deixa eu pagar para você, pode deixar que eu pago. Mas se você chegar a pedir, essa pessoa vai ter o maior prazer de te atender. Da mesma forma, quando nós andamos em comunhão com Deus, quando estamos em comunhão com Deus, Deus tem o maior prazer e alegria de ouvir as nossas orações, nossas súplicas e atender as nossas súplicas. Então entenda esse princípio básico que o livro da Palavra de Deus nos traz, que é o temor ao Senhor, é viver em comunhão, em unidade, em amor com Deus, praticar a justiça de Deus, a verdade de Deus, é entrar em comunhão com Deus, é viver o próprio Deus. Porque Jesus é a própria palavra. Então, quando você caminha no caminho da palavra do Senhor, você está caminhando com Cristo Jesus. Amém? E na companhia de Cristo Jesus, você pode ter certeza que será seguro, você será sempre próximo, você estará no caminho certo. E é isso que nós propomos aqui, que você possa caminhar conosco nesse propósito de fé. Amém? Vamos junto comigo então? Vamos caminhar junto? Todas as manhãs, de segunda a sábado, aqui no TikTok e pelo nosso YouTube, Dr. Elcio Mourão, uma nova consciência. Então, se você não me segue nas redes sociais, comece a me seguir. Elcio Ferreira Mourão, o Elcio Mourão. E deixe sempre os seus likes, seu comentário, porque isso nos ajuda a divulgar ainda mais esses conteúdos, as redes sociais, a propagarem mais essa mensagem do Senhor a outras pessoas. Mas você pode ser canal de bênção também. Como? Você pode compartilhar esses links. Você pode convidar mais pessoas, seja do grupo, da família, dos amigos, para participar com a gente. Presta atenção, de segunda a sábado, 6 horas da manhã, aqui, todos os dias. Domingo e feriado, às 8 horas da manhã. E eu agradeço você por estar comigo, por estar aqui conosco, participando com esse propósito de fé, e que Deus possa te dar sabedoria, entendimento, que a palavra de Deus possa trazer mais e mais para a sua vida, para que você possa ter comunhão com o Senhor, para que você possa andar nos caminhos do Senhor, e eu tenho certeza que sua vida será muito mais abençoada. Amém? Ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, um excelente final de semana para você, e para essa semana que já está iniciando, né? Nós estamos no domingo aqui, vamos iniciar a próxima semana, que ela seja abençoada na sua vida. E amanhã eu te espero às 6 horas da manhã, né? Segunda-feira às 6 horas da manhã aqui no Propósito de Fé. Caminhando junto, nós somos muito mais fortes, e na presença do Senhor, então, nós estaremos sempre próximo, perto da fonte de toda a provisão. Nunca teremos sede, nunca teremos fome, porque o Senhor nos saciará de tudo aquilo que nós buscamos e esperamos nele. Amém? Até o nosso próximo encontro, que Deus abençoe a todos.